Muito bem, vamos iniciar nossa 23ª aula em Romanos. Começamos hoje em Romanos capítulo 4. É um texto bem interessante, viu? Vamos estudar aí 8 versículos, vamos avançar um pouco mais hoje. Tá? É um texto mais teórico, assim, não tem muitas questões práticas ali, né? Mas eu acho que a gente consegue tirar várias coisas interessantes, principalmente nos ajudar a compreender esse tema tão importante, que é o tema da justificação da fé. Tá? O apóstolo Paulo ele vai trabalhar, na verdade, Romanos é uma carta escrita justamente para trabalhar esse tema, né? Dizendo o seguinte: olha, nós não somos justificados por obras, somos justificados por fé. E, de uma maneira muito simples, muito resumida, qual é a definição de justificação? Justificação é o ato de Deus, a ação de Deus, de nos tornar justos. É isso. Nós não somos justos naturalmente, nós somos pecadores. E continuamos sendo pecadores. Só que somos pecadores justificados. Quer dizer, Deus não imputa, Deus não atribui mais o pecado a nós e nem nos condena, tá? No momento que nós aceitarmos o sacrifício de Jesus por fé. Tá? Então, isso é justificação. É um termo teológico bastante complexo. Isso aí foi praticamente o fundamento lá da reforma de Martinho Lutero. Tá? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Tá certo? E a gente precisa lidar com esse tema hoje, tá? E é realmente uma alegria poder ver o que Paulo escreveu e tantos comentaristas depois se debruçaram para poder compreender essa carta assim tão complexa. Romanos, para alguns teólogos, é o Evangelho de Paulo, tá certo? É o Evangelho de Paulo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler o texto. Antes de ler, eu vou fazer uma oração e aí eu leio o texto. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos e louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo culto ontem à noite, pela palavra, pelo momento de adoração, pela ministração, por tudo aquilo que aconteceu no nosso culto. Sabemos que essa palavra não volta vazia, ela tem um impacto na vida das pessoas. E realmente pedimos que o Senhor retire o espírito de morte que possa estar eventualmente na cabeça dos teus filhos. Toma a nossa cidade em tuas mãos, nos guie, nos oriente, nos dê a tua direção. E em relação a esse estudo que é tão precioso para nós, o Senhor nos declarou justos por intermédio de Cristo. E nós louvamos ao Senhor por esse presente tão maravilhoso, no qual nós não tivemos trabalho algum para sermos justificados. E que o Senhor venha estar falando em nossos corações nessa manhã. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Tá bom. O apóstolo Paulo, então, após ele ter dito, olha, somos todos pecadores, tanto judeus quanto gentios, todos somos, então, merecedores da condenação, não há justos, nenhum sequer, vai chegar o momento que ele vai trazer uma luz de esperança para a igreja. Olha, há sim uma forma de nós sermos salvos, e essa forma é pela fé em Cristo. E sempre foi assim. Mesmo no Antigo Testamento, no período da lei, também a justificação era pela fé. Ainda que houvesse ali sacrifícios de animais, mesmo naquele tempo, a justificação, o ato de Deus de declarar a cada um de nós justos, já existia. E para fundamentar essa tese, Paulo, então, ele vai usar de 2 ilustrações importantes. A primeira é de Abraão e depois de Davi, o rei Davi. E é isso que a gente vai estudar hoje aqui. E ele vai dizer o seguinte: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele
tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, até aqui. Até aqui. Vou, então, agora compartilhar a tela. Tá. Então, nesse capítulo, chamado por Adolf Paul, que é um dos comentaristas que eu uso, ele chama esse capítulo 4 o grande capítulo sobre Abraão. E o autor diz que Paulo tinha dupla intenção com esse texto aqui. Mostrar que Paulo era um legítimo judeu, alguém que conhecia a história judaica, conhecia as tradições judaicas, e também conhecia todos os discursos, todas as falas dos judeus acerca de Abraão e como era o procedimento dele. Então, Paulo não seria judeu se tivesse vivido o seu momento, não se empenhando também pela profundidade da história da salvação, da sua doutrina de justificação. Tá? Então, Paulo, ele de fato se aproxima, ou melhor, ele se aprofunda desse tema tão importante dentro da própria história da salvação no mundo judaico, e isso lhe dá uma ideia, ou avaliza o fato de ele ser um bom judeu. Isso parece muito contraditório com aquilo que muitos cristãos vivem hoje, que se dizem cristãos, mas não se aprofundam nas escrituras, nem nas tradições cristãs. E olha, as tradições, elas são importantes, porque elas dão, e quando eu falo em tradição cristã, eu não estou falando daquelas tradições meramente humanas, mas tradições cristãs dos aspectos doutrinários mais essenciais. Tá? O fato de irmos na igreja, né, todo sábado ou no domingo, de orarmos, de lermos a palavra, de estudarmos a palavra, isso faz parte também da tradição cristã. E muitas pessoas não se dedicam a isso. E Paulo, então, ele está se evidenciando aqui como um bom judeu, alguém que conhece profundamente a história da salvação e de maneira bastante específica, a doutrina da justificação, ou a doutrina de Deus declarar os homens justos dentro da história da salvação. Então, e o que é essa história da salvação? É a maneira como Deus ele se mostra como salvador da humanidade ao longo de toda a história do seu povo. Isso é a história da salvação. Ela tem uma origem, tem um início, e ela chega até o nosso tempo. Então, mesmo que a revelação de Jesus Cristo na história ela tenha sido recente, para nós já são 2000 anos, né? Mas é uma história relativamente recente, ela já havia sido revelada pela lei e os profetas. Então, ela culmina em Cristo. Mas a história da salvação, ela vai até a lei, até os profetas, e para que não dizer até os patriarcas. Tá? Aliás, quando a gente fala de lei, fala dos 5 primeiros livros da Bíblia, em que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó já estão inseridos ali. Então, o que Paulo deseja aqui é dar sustentação para a sua tese sobre justificação pela fé,
e para isso ele não busca um exemplo aleatório qualquer. Nas palavras desse comentarista, Abraão representa o ponto em que, dentro da história da maldição da humanidade, do pecado da humanidade, por conta do pecado, o homem acabou, então, herdando a morte. Dentro dessa história da maldição da humanidade, irrompeu, brotou, nasceu uma história de bênção, sendo construída para isso um povo eleito. Tá? Deus fala lá em Gênesis 12, verso 3, aproximadamente ali 3, 4, abençoarei os que te abençoarem, Deus fala para Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, sua vida, a vida de Abraão, constitui a planta baixa, que fornece as medidas para toda a construção. Então, toda a história da salvação, ela tem uma base, um alicerce básico ali, que é Abraão, a fé de Abraão. Ele é a raiz que sustenta a árvore. Todos os demais serão abençoados, não somente como Abraão, mas em Abraão e com Abraão. Uma comunhão surpreendente com Abraão pelos milênios. E, nesse sentido, nós cristãos também somos filhos de Abraão, porque nós temos a mesma fé que Abraão teve. Tá? Não que Abraão seja para nós um santo, a partir do qual, ou por meio do qual nós somos salvos, mas nós temos a mesma fé que Abraão teve no Deus legítimo de Abraão. Tudo bem? Então, essa foi a primeira intenção de Paulo. A segunda intenção de Paulo era mostrar aqui uma controvérsia, uma contradição viva. Abraão, ele é uma pessoa muito cara dentro do judaísmo, e ele era considerado um paradigma de virtude. O que é um paradigma? É algo que todo mundo olha e segue por ali. Ele é um modelo que deveria ser seguido. Então, para o povo judeu, era isso mesmo. Então, cria-se que Abraão, durante toda a sua vida, viveu como o íntegro dos íntegros, a ponto de ele não fazer nenhum mal. Abraão teria, então, sido modelo de obediência perfeita, e como recompensa a essa obediência, Deus havia escolhido e enviado para uma terra distante, a fim de exibir diante de todas as nações as suas qualidades excelentes. E, claro, a partir disso também construir um povo. Então, nesse quadro da vida de Abraão, que os intérpretes, os exegetas judaicos inserem Gênesis 15 e 16 como um exemplo de justiça de Abraão pelas obras. Tá? Paulo, de acordo com o verso 1, estava plenamente consciente dessa interpretação. Acontece que o que os judeus fazem, os rabinos judeus fazem, é uma deturpação, uma interpretação plenamente equivocada. Tá? Eles atribuem o ato de Abraão como uma questão de obras, mas o que Abraão faz ali é fé. Ele tem fé, tá? E não obras. Porque se fosse obras, quer dizer, a salvação de Abraão por obras, então a ação de Deus em justificar seria plenamente nula. O Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, que o propósito de Paulo nesse capítulo é ampliar ainda mais a doutrina da justificação, fornecendo provas de que não há nenhuma novidade sobre algo que já estava profundamente arraigado no Antigo Testamento. Então, a questão de dizer o seguinte, olha, o Antigo Testamento é por obras e o Novo Testamento é por fé, isso é um equívoco. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a salvação é baseada pela fé. Mas aí você pode dizer o seguinte, mas então, pastor, por que as pessoas faziam sacrifícios? Se a salvação já era por fé. Olha, a palavra fala, isso Hebreus vai também falar sobre essas questões, é que tudo aquilo que estava no Antigo Testamento eram sombras, era como um aio, é aquilo que antecede o noivo, tá?
todo o Antigo Testamento serviu de preparo para a vinda de Cristo. Tá? Mas a salvação sempre foi por fé. Se as pessoas não tivessem fé em Deus, que recebia aquele sacrifício, quer dizer, mesmo aquelas ações não passariam de obras mortas. E, de fato, a ação de sacrificar animais acabou sendo obra morta, porque elas não eram feitas com fé, mas apenas para justificar de uma maneira totalmente arbitrária um pecado cometido. Então, assim, eu vou lá, cometo um pecado de uma maneira deliberada e depois eu sacrifico um animal qualquer e está tudo bem. Tá? Então, ali a gente via uma pretensão totalmente equivocada das pessoas daquele período. E aí, no primeiro, dos versos 1 ao 3, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Bom, a fim de provar que a justificação pela fé já encontrava fundamento no Antigo Testamento, então nós podemos assegurar, assim, com toda certeza, de que a salvação sempre foi por fé, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O fato é que o sacrifício do Antigo Testamento, tudo isso foi uma ilustração daquilo que Jesus depois faria na cruz. Tá? Então, a fim de provar que a justificação pela fé já encontrava fundamento no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo escolhe Abraão como exemplo. Mas por que ele escolheu esse personagem? Em primeiro lugar, por se tratar de um ancestral dos judeus. Abraão é o pai da nação judaica, a partir dali que toda a nação judaica se desenvolve. Então, esse é o primeiro ponto. E, em segundo lugar, pelo fato de os rabinos judeus ensinarem que Abraão havia sido justificado por suas obras ou por suas boas obras de justiça. Isso era amplamente ensinado. Olha, Abraão foi ensinado por obras, foi salvo pelas obras da justiça, e isso acontece com todo judeu. Então, por essa razão, então, que Paulo contra-ataca ou refuta essa ideia, tá? Dizendo, olha, não é bem assim. Abraão ele foi justificado pela fé. Tá? O apóstolo Paulo, então, aborda uma questão controvertida entre judeus e cristãos em relação à experiência central de Abraão. Qual foi a experiência central de Abraão? A saída lá da terra dos seus pais? Não. A experiência central de Abraão foi a seguinte: ele foi justificado pela fé. E essa é a pergunta que eu lanço, que os teólogos aqui lançam, e eu concordo com elas. Abraão foi justificado pelas obras, conforme anunciam os rabinos judeus, ou foi pela fé? Bom, embora essa questão toda causasse divisão, e causa divisão até hoje, em uma coisa todos concordavam, tanto cristãos quanto judeus: Abraão encontrou graça. E, de fato, Abraão foi agraciado. Só que ainda restava uma questão importante: por meio do que Abraão encontrou o estado de graça? O que o tornou correto a ponto de ser chamado amigo de Deus, de acordo com Tiago 2:23? Bom, para os judeus estava claro que o cumprimento exemplar da lei rendeu para o pai da fé louvores a Deus. Quem que é o pai da fé? O pai da fé é Abraão, dentro da tradição cristã. Então, para os judeus, estava claro que cumprir de maneira exemplar a lei rendeu esses louvores para Abraão, a ponto de Abraão ser chamado amigo de Deus. O problema, a questão, é que a lei do Sinai ainda não havia sido promulgada e estabelecida de fato. Ela só vai acontecer muito tempo depois, com Moisés. Mas acontece, o argumento aqui é o seguinte: mesmo sem conhecer a lei escrita,
Abraão já cumpria de modo exemplar. E como resultado, então ele alcançou o saldo positivo das boas obras, o que reverteria em benefício para os seus descendentes no juízo final. E isso é uma coisa muito séria, a ponto de judeus da época de João Batista dizerem, olha, nós somos filhos de Abraão. E aí João Batista fala, olha, Deus ele pode fazer nascer das pedras filhos de Abraão. Quer dizer, essa coisa de ser filho de Abraão estava tão deturpada que, assim, se vulgarizou. Tá? Então, assim, de acordo com a concepção judaica, rabínica, Abraão já cumpriu de modo exemplar e, como resultado, alcançou saldo positivo de boas obras, o que reverteria em benefício para os seus descendentes no juízo final. Então, de acordo com essa interpretação, quem não conseguisse quitar a dívida ou quem não conseguisse realizar obras da maneira como Abraão realizou, a ponto de quitar a dívida dos seus pecados por méritos próprios, essa pessoa usufruiria dos méritos alcançados por Abraão. Quer dizer, o que Abraão teria feito foi algo tão surpreendente a ponto de deixar saldo positivo, não somente para si, mas para toda a nação judaica. Então, sob esse aspecto, sem a justiça transbordante das obras de Abraão, toda a esperança de salvação dos judeus ia por terra. Tá? Então, isso era uma coisa muito séria, isso era ensinado entre os judeus. Tá? Então, era nessa esperança em que a salvação dos judeus residia. E no verso 2, Paulo vai além, quando defende que, se de fato Abraão foi justificado por obras, ele até poderia se gloriar, mas não diante de Deus. Voltando um pouco na nossa questão aqui, os profetas vão dizer que cada um morrerá por conta do seu pecado. Cada pessoa. Olha, nos profetas isso já é dito. O filho não vai morrer mais pelo pecado do pai. E nem o pai vai morrer pelo pecado do seu antepassado. Cada um morrerá por conta do seu próprio pecado. E aqui cai toda aquela ideia de uma maldição hereditária, no sentido de que nós temos que nos arrepender pelo pecado dos avós, dos pais. Biblicamente, isso é uma completa heresia. Cada pessoa individualmente vai, então, pagar pelo seu próprio pecado. E a salvação, a imputação da justiça, ou a ação de Deus declarar justo, também é uma questão pessoal, cada pessoa. Então, se o pai ele é salvo e vai na igreja a vida inteira, não significa que o seu filho será salvo, a menos que esse seu filho, num período em que ele tiver plena consciência, aceitar Cristo. E quando eu falo em plena consciência, é o seguinte: se um bebezinho de uma família morrer, ele morre em Cristo, porque ele ainda não tem essa consciência. Tá? Essa é a fé que, de maneira geral, os cristãos aceitam, tá certo? Mas quando essa criança tem lá seus 11, 12, 13 anos, mais ou menos, pode ser um pouco antes, e ela tem plena noção do seu pecado e o que Cristo fez por ela, então sim, ela será justificada agora por conta da sua fé que ela tem em Cristo, tá certo? Bom, voltando aqui no verso 2, e depois vocês podem perguntar, a gente pode dar mais esclarecimentos sobre isso. No verso 2, Paulo vai além, quando defende que, se de fato Abraão foi justificado por obras, ele até poderia se gloriar, mas não diante de Deus. Então, ali, nesse caso, sua justificação seria por mérito próprio.
ele triunfaria no juízo com a sua própria justiça. Mas, de acordo com o verso 2, isso de nada valeria para Deus. Hernandes Dias Lopes diz que nenhum pecador pode ostentar seus troféus diante do tribunal de Deus. A gente até pode dar carteirada neste mundo, dizer, olha, eu fui isso, ostentar título, eu fui premiado em tal momento, eu participei daquele cargo, olha como fui ou sou importante, mas diante de Deus, esses troféus, esses títulos, eles não têm valor nenhum. E para completar a sua argumentação de modo ainda mais contundente, no verso 3, Paulo apela para Gênesis 15, 6, onde diz que Abraão creu em Deus. Ele creu em Deus. Não diz ali que Abraão fez algo para Deus, mas ele creu em Deus. E a sua crença lhe foi creditada, imputada como justiça. Esse crédito ou imputação não serviu apenas para aquele momento, mas serviu como alicerce da relação entre Abraão e Deus até o juízo final, ou seja, para toda a vida de Abraão. Então, nesse contexto, a fé não se relacionava em cumprir prescrições estabelecidas por lei, pois não havia propriedade para isso. Essas prescrições só aconteceram lá com Moisés. Mas o que teve valor é submeter-se a Deus. Então, ao confiar nas promessas de Deus, ou ter fé sem reservas em Deus, para Deus, então Abraão foi tido como a pessoa ideal ali. Tá? Ele creu, olha, Abraão, a partir de você eu vou fazer uma grande nação. Muitas vezes, claro, Abraão teve dúvidas, a idade dele foi avançando. Em algum momento, Deus anima o coração do seu filho Abraão e diz, olha, você está vendo aqui as estrelas dos céus? Você pode contar essas estrelas? Olha, assim como você não pode contar as estrelas dos céus, assim você não poderá também contar a sua descendência. Não vai ter como fazer isso. Eu vou sim fazer de você uma grande nação. E Abraão, então, ele crê em Deus. O crer de Abraão tem relação com outras manifestações da vontade de Deus. Mas quem visa cumprir a vontade de Deus à risca deve sempre ir até o primeiro mandamento, no sentido de temer e amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento acontece lá em Êxodo 20. Só que lá atrás, muitos séculos antes, Abraão já cria Deus, já amava Deus e já tinha Deus como seu Deus sobre todas as coisas. Tá? Ele realmente já tinha essa noção. O Hernandes Dias Lopes, ele argumenta que Paulo usa as Escrituras para provar a justificação pela fé. Significa que ele usa a própria Bíblia quando pergunta, pois o que diz a Escritura, o que diz a Escritura? Paulo não usa aqui argumentos eclesiásticos, ele não usa a opinião de teólogos para formar sua tese, mas ele se apoia em argumentos da infalibilidade, não papal, porque o Papa falha, né? Mas ele usa argumentos da infalibilidade da palavra de Deus. E como lição, eu apresento 3 aqui, coisas que precisam ser bem fixadas em nossas vidas. A justificação, que é o ato de Deus nos tornar justos por meio de Cristo. A justificação pelas obras coloca a glória da salvação no homem e não em Deus. Então, quando nós achamos que é por mérito próprio, isso invalida tudo aquilo que Deus fez pela gente, tá? Porque ela coloca a glória em nós, como se nós fôssemos capazes de fazermos isso. Segunda coisa, a justificação pelas obras entra em total contradição com o ensino geral das Escrituras. Então, aquela ideia de dizer que no Antigo Testamento era por obras e no Novo Testamento é por fé, isso é uma ideia muito vaga, muito rasteira. A salvação foi sempre pela fé.
desde os tempos de Abraão. Abraão creu em Deus. E Deus, a partir dessa fé, Deus imputou, acreditou justiça em Abraão. E, em terceiro lugar, doutrinas bíblicas devem estar apoiadas em toda a Bíblia a fim de serem sustentadas. Podemos facilmente construir uma heresia quando nos apoiamos em textos fora do contexto. Olha só, Satanás usou a Bíblia, né? Mas usou de uma maneira totalmente arbitrária, assim como grande parte dos rabinos da época de Paulo usaram o Antigo Testamento de uma maneira equivocada. Tá? E muitas pessoas foram levadas para esse equívoco, ao ponto de sacrificar animais de uma maneira totalmente arbitrária, desconexa com a verdadeira teologia, porque eles pensaram, olha, nós podemos então pecar aqui à vontade, é só ir lá sacrificar um animal e está tudo bem. Quer dizer, um sacrifício sem fé. Tá? É o mesmo que hoje pessoas ofertarem ou dizimarem sem fé, fazendo isso apenas para comprar algum benefício de Deus. Isso também é algo totalmente equivocado. As coisas elas precisam acontecer pela fé em Deus. Tá? Então, quando eu tenho fé, as obras elas acabam tendo valor, mas não um valor para a salvação. Tá? Tem um outro valor, até espiritual, né? Mas não, de fato, um valor para a salvação. E é isso que Tiago vai trabalhar lá no capítulo 2, os versos 21, 22, 23 e assim por diante, tá? Quando vai dar essa questão assim de fé e obras, tá? Um diz que tem fé, outro diz que tem obras, mas aquele que tem fé, ele precisa fazer obras, mas ele precisa fazer obras não com essa percepção de, eu vou fazer obras para ser salvo, mas eu vou fazer obras, eu vou agir, atuar na igreja com tudo aquilo que eu tenho, para justificar a minha fé. Já pensou uma pessoa que tem fé e não faz nada, que é um encostado, que não faz a sua parte, né? Isso seria trágico para a igreja. A igreja simplesmente não resistiria aos tempos. Se nós temos igreja hoje, tanto a igreja geral quanto a igreja Holidays, é porque homens e mulheres de fé tiveram tanta fé a ponto de realizar boas obras, né? E isso que vem mantendo a igreja até hoje, tá? Então, fé e obras, elas têm o seu espaço, mas nunca a obra como aquilo que a gente vai fazer para ser salvos, tá? Então, e aí o apóstolo Paulo, ele vai continuar dizendo o seguinte, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Bom, no verso 4, e aqui, então, o apóstolo Paulo ele procura dar uma explicação para o que ele já falou nos 3 primeiros versículos. No verso 4, o apóstolo Paulo trata uma questão bem conhecida pelos judeus da sua época, e bem conhecida por todos nós. Salário como mérito de trabalho, tá? Ninguém recebe a jornada do seu trabalho com um abraço, né? Eu acho que o agradecimento ele é importante, a gratidão ela é importante, mas o que de fato vai sustentar, e isso é uma coisa que Paulo diz aqui, é a questão do salário. Ele usa a ideia do salário aqui como uma ilustração. Quem trabalha, então, não faz um favor. Quando o trabalho ali ele é contratado. Bom, quem paga pelo trabalho, faz isso como pagamento de uma dívida. Então, eu trabalhei para você, logo você contraiu uma dívida comigo. E é isso que Paulo vai dizer aqui no verso 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Aqui é apenas uma ilustração, tá? Aqui o Paulo não está aqui defendendo nenhuma causa operária, tá? Não é isso que está fazendo. O que Paulo faz com esse versículo é aprofundar a sua argumentação contra a ideia do mérito humano em ser justificado por obras.
como se Deus tivesse alguma dívida com alguém. Deus não tinha essa dívida com Abraão. E ele não tem essa dívida conosco, uma vez que ninguém trabalhou para ser justificado. É isso que ele fala aqui. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Essa palavra aqui, ou essa expressão, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, aqui, esse texto, irmãos, não é um texto usado para justificar a preguiça, tá? Então, aqui diz assim, olha, aquele que não trabalha, mas confia em Deus. Não. Vamos com muita calma nessa hora. A qual trabalho Paulo está se referindo aqui? Aquele que não trabalha para a justificação, mas confia em Deus que justifica o ímpio. Então, a sua fé é acreditada como justiça. Paulo usa esse exemplo aqui porque os judeus entendiam que Abraão havia trabalhado para ser justificado. Então, Deus tinha dado a justificação para Abraão como recompensa do seu trabalho. E Paulo fala aqui negativo. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, esse sim tem a sua fé acreditada como justiça. Então, o que aconteceu com Abraão é que Abraão creu, e a sua fé lhe foi acreditada como justiça, não as obras que ele fez. Então, Deus não tinha essa dívida com Abraão, não tem essa dívida conosco, uma vez que ninguém trabalhou para ser justificado. E com seu argumento, Paulo derruba toda a percepção tradicional de direito. Quer dizer, eu faço algo para Deus, logo eu tenho esse benefício. Isso é totalmente válido no quesito de salvação. O verso 5, então, apenas reforça a doutrina da graça, em contraposição dos méritos por obras da lei. Quem não trabalha ou não vive pelas obras da lei, mas confia em Deus que justifica o ímpio, tem fé acreditada como justiça. E aqui temos o seguinte exemplo. Vamos supor que Deus tem um banco do Brasil, Caixa, por aí vai. Então, no banco de Deus, quem crê recebe em depósito créditos de justiça. O próprio Deus é quem deposita nessa conta. Hernandes Dias Lopes diz que há duas maneiras diferentes de se acreditar dinheiro em nossa conta. A primeira é como salário, e hoje nós temos aí conta salário, não é mesmo? E que ganhamos por termos trabalhado. E a segunda é como presente, que é de graça, e que ganhamos sem ter trabalhado. Eu já tive as duas formas, tá? O que causa um prazer na gente? De fato, olha, você ter algo sem ter trabalhado, né? Isso é algo incrível, porque é fruto da generosidade. E a salvação, o ato de Deus nos declarar justo, isso é fruto da generosidade do Senhor. É isso. O que Deus faz ao nos salvar é ato generoso dele, porque ele depositou na nossa conta esses créditos de justiça, tá? Que nós não ganhamos por ter trabalhado, porque senão seria um toma lá da cá, mas uma questão de fé. Nós cremos que Deus vai fazer assim. Então, em relação a Abraão, ele não havia tido nenhuma obra meritória de Deus, a fim de ganhar salvação como recompensa. Uma vez que fé não é obra. Fé, é você crer que Deus faz isso. Então, como lição, aqui, nós não somos justificados porque somos bons ou piedosos. A justificação não é um ato de recompensa do mérito, mas uma decisão livre da graça de Deus. E aí o apóstolo Paulo ele vai complementar com a segunda ilustração, que é de Davi. Davi diz a mesma coisa,
quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Nessa sequência, o apóstolo Paulo, ele reforça ainda mais a sua argumentação da justificação pela fé contra a justificação pelos méritos das obras, ao citar Davi lá no Salmo 32, versos 1 e 2. Eu vou abrir aqui para a gente poder ler direto do texto bíblico. Salmo 32, versos 1 e 2, diz o seguinte: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui, não imputa, não acredita culpa, e em quem não há hipocrisia. E aí, Davi vai dizer o seguinte: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti meu pecado e não encobri minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão, e assim por diante. Então, Davi estava em pecado, ele, por fé, reconheceu que Deus perdoaria o seu pecado, e por essa razão ele começa o Salmo 32, versos 1 e 2, dizendo: como é feliz, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Quer dizer, ele apenas se arrependeu e por fé ele creu em Deus. Então, vocês veem que a doutrina da justificação pela fé, ela começa lá em Abraão, ela vai, passa por Davi e vai chegar depois lá no Novo Testamento e chega em nós até hoje, a mesma doutrina da justificação pela fé. Então, Paulo reforça ainda mais a sua argumentação da justificação pela fé contra a justificação pelos métodos das obras, ao citar Davi. Para Davi, era feliz o bem-aventurado homem a quem Deus não atribuía, o que acreditava justiça. O homem a que Deus atribuía ou acreditava justiça, esse era feliz, independente das obras. E ele vai mais longe quando diz que é feliz a pessoa que tem as suas iniquidades perdoadas e seus pecados cobertos. A felicidade ainda se deve ao fato de que, mesmo sendo culpados, o Senhor não atribui culpa. E, logicamente, quando há arrependimento e quando, por fé, cremos que Deus pode nos perdoar. E isso não ocorre por nenhuma obra da lei. Não adianta você ir de joelho ou subir uma escada de joelho com cruz nas costas, porque esse tipo de obra não traz mérito nenhum, mas isso acontece, esse perdão acontece apenas por fé, mediante a graça de Deus. Então, lembremos aqui que Davi adulterou com Batseba, e ele, de fato, queria ocultar esse pecado diante de Deus. E, após isso, mandou matar o seu marido a fim de esconder o seu pecado. Se a salvação de Davi fosse por obras, baseando-se em méritos, certamente ele receberia a morte e não o perdão. Coitado de Davi. Seria irremediavelmente condenado se a salvação dele fosse, então, por obras, porque as obras dele eram desprezíveis, a ponto de ele cometer um adultério, e se não bastasse isso, ainda um assassinato. Deus, em sua infinita misericórdia, oferece a bem-aventurança do perdão ao invés da condenação. E é isso que Deus ofereceu para Davi. Hernandes Dias Lopes, ele cita um outro teólogo chamado Franz Lenhardt,
que diz o seguinte: a justificação do primeiro, Abraão, e a bem-aventurança do segundo, Davi, não tem da parte deles nenhuma cooperação. Quer dizer, Abraão não cooperou e Davi também não cooperou para a salvação. Eles apenas creram. Um creu na palavra da promessa, partirei uma grande nação, e o outro na palavra de absolvição, você está perdoado. Então, crer em ambos os casos é o ato desses homens. Nada mais eles fizeram, apenas creram. E nisso reside o nosso livre-arbítrio. Nós podemos crer que Deus é suficiente para salvar, ou nós podemos rejeitar, simplesmente não crer. Agora, obra de justiça humana nenhuma vai ser suficiente para nos salvar. E isso explica o porquê, talvez, em algum momento, muitas pessoas que estão na igreja não serão salvas. Pessoas que estiveram ali representando uma vida, mas que de fato não foi uma vida de fé. Faziam os rituais, cumpriam tudo, mas não tinham fé. Faziam as coisas porque não entenderam, ou não quiseram entender, achando que os seus atos de justiça seriam, então, suficiente para a salvar. É por essa razão que batismo não salva. Nós nos batizamos como um ato de testemunho público da nossa fé, mas o que nos salva é a fé que nós temos em Cristo, a fé salvadora no sacrifício de Cristo Jesus. E como lição, se Deus fosse dar algo para o ser humano segundo as suas ações, todos seriam condenados. Deus, no entanto, não atribui culpa, mas perdão, desde que sim haja ali o reconhecimento que Cristo é hoje o nosso único suficiente Salvador. Então, é uma fé retrospectiva, é a fé em alguém que já fez o sacrifício, diferente da fé lá dos antepassados, antes de Cristo, que tinha uma fé prospectiva, a fé em alguém que viria e faria algo importante. Tudo bem? Espero que os irmãos tenham entendido essa questão.